Graça e paz, amados, que alegria podermos mais uma vez juntos adorarmos ao Senhor, mais uma vez nesse tempo que é hoje, nesse momento de hoje, podermos estarmos juntos para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para clamar o Senhor e para agradecer a Ele por todas as bênçãos, por todas as coisas que tem feito na nossa vida, por tudo que tem derramado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. É importante termos um coração grato, é importante agradecermos ao Senhor, louvarmos a Deus, porque nesse tempo tem cuidado de nós. É um tempo difícil, é um tempo trabalhoso, mas nós chegamos até aqui, chegamos até esse momento, porque o Senhor tem guiado, tem cuidado, tem guardado cada um de nós. Olha como Deus é bondoso, diante de tantas situações, tem nos guardado e nos livrado de todo o mal, né? Então esse é um motivo de grande alegria. Junte seus familiares para adorar o Senhor nesse momento. Se você está sozinho, louve o Senhor também na sinceridade do seu coração, e que nós tenhamos um momento especial aí nesse culto de adoração ao Senhor. Então não assista ao culto, não se limite apenas a ser um assistente das coisas, mas participe desse culto, entregando-se ao Senhor, entregando o seu coração, o melhor do seu louvor, participando de todos os momentos, e volte os seus pensamentos agora para as coisas de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Vimos a Ti nesse momento com alegria, vimos diante do Senhor nesse momento para louvá-lo, para agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos nas nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor porque nos trouxe até aqui, ó Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, e nós estamos felizes de poder estar na Tua presença nesse momento, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, recebe esse culto como oferta suave a Ti. Fala conosco através das músicas, através da Tua palavra, das orações e tudo que há de acontecer, ó Deus, e que a Tua presença seja constante na vida de cada um, dentro de cada lar, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, meus irmãos, nós estamos hoje, então, dando início ao mês de maio que é um mês tradicional, é um mês que a nossa denominação comemora o mês da família, comemora o mês do lar. Então nós vamos, esse mês, estar um pouco mais focados na questão da família, na questão do lar, e vamos apresentar os nossos lares, a nossa casa, a nossa família diante de Deus. Eu quero compartilhar um texto com você da palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 133. O Salmo de número 133 é um salmo especial e que ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, que alegria, que agradável é estarmos unidos na presença do Senhor. Como é bom quando nós podemos viver unidos, como é bom quando podemos viver em união, seja na igreja, seja em nossas casas, seja em nossos lares, seja na nossa vida familiar, que nós vivamos em união, unidos, servindo ao Senhor e louvando ao nosso Deus. Muito bem, nós vamos agora, nesse momento, orar mais uma vez. Nós vamos orar pelas nossas famílias, nós vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa nação, vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão em dificuldade, vamos orar pela nossa igreja também, que aos poucos nós estamos retomando as nossas atividades e acredito que em breve nós já estaremos a plena força, a pleno vapor, funcionando em outras áreas que ainda não estão paradas, né? Mas com certeza Deus tem o melhor para cada um de nós e nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Eleve seus pensamentos ao Senhor nesse momento, coloque diante dele também os seus pedidos, as suas petições, aquilo que está apertando talvez o seu coração nesse momento. É hora de nós colocarmos isso diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor está conosco o tempo todo, ó Pai,
e porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus bom, ó Pai, a Tua palavra revela isso, que o Senhor é bom e que a Sua benignidade dura para sempre. Meu Deus, nós queremos então agradecer a Ti, ó Pai, porque diante de todos os momentos, de todas as dificuldades, de todas as aflições em que nós estamos vivendo, Senhor, nesse turbilhão de coisas, ó Pai, nós podemos ficar tranquilos, ó Deus, e podemos ter paz, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Como tem cuidado até hoje, até agora, há de cuidar-nos durante todo o nosso viver, ó Deus. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai. Abençoa as famílias da Tua igreja, Senhor. Que as nossas famílias sejam famílias fortes, sejam famílias alegres, sejam felizes, ó Pai, e que haja paz dentro dos nossos lares, Senhor Deus. Leva para longe a discórdia, leva para longe o desamor, a desunião, Senhor. Que não falte, Senhor Deus, o alimento, que não falte a saúde, que não falte o amor dentro dos nossos lares e que não falte da Tua presença dentro das nossas casas, ó Deus. Abençoa agora, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão se recuperando de algum problema de saúde, que o Senhor os esteja abençoando, que o Senhor esteja os guardando nesse momento, Senhor Deus, dando paz, dando tranquilidade, Senhor, e restauração. O mesmo eu quero pedir àqueles que estão hospitalizados nesse momento, Senhor. Quanta gente que está internada agora, quantas pessoas que agora estão naquela luta pela vida, Senhor. Olha para essas pessoas nesse momento, coloca a sua mão sobre eles, ó Pai. Traz paz, ó Deus, e restauração nessas vidas, Senhor. Como também dá o conforto, o consolo aos enlutados, ó Deus. E também sabedoria aos administradores dessa nação, Senhor. Que possam, ó Pai, ter um olhar de amor, ter um olhar, ó Deus, de carinho e de cuidado para com o povo, Senhor, com a nação, ó Deus, e que o Senhor dê sabedoria para cada uma dessas autoridades, ó Pai, para que possam tomar as decisões corretas, decisões sábias, que venham trazer benefícios para toda a população, Senhor. Abençoa a nossa união, a nossa nação, trazendo união e paz, ó Deus. Abençoa, Senhor, a questão dos medicamentos, a questão das vacinas, ó Deus, e a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando e eliminando, Senhor Deus, a existência desse vírus, ó Pai. Que o Senhor mande esse vírus para longe, para bem longe de nós, ó Deus, para que possamos ter uma vida quieta e tranquila, Senhor. E eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando, livrando de todo mal, ó Deus, e livrando-nos, Senhor, do vírus do desânimo, da depressão, da tristeza, da angústia, Senhor, e da falta de fé. Abençoa os teus filhos, a todos que se unem a nós nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um
Muito bem, meus queridos irmãos, como já foi dito, tradicionalmente a nossa denominação, ela comemora no mês de maio o mês da família. Então a denominação batista escolheu esse mês, algumas denominações também fazem o mesmo. Esse mês de maio então é considerado o mês da família. E é um mês muito importante, é um mês que eu acho muito bacana, eu gosto muito de pensar sobre esse tema, sobre a família, e eu gostaria de pensar, nós vamos pensar nos próximos dias sobre a família, eu gostaria de pensar nesses dias sobre a família que faz diferença em um mundo em crise, então nós vamos, nos próximos domingos, estar pensando um pouco dentro desse tema família que faz diferença num mundo em crise. E hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Quero começar então essa série de meditações pensando nas famílias, em construir famílias. O tema da nossa mensagem de hoje é construindo famílias fortes. Nós vivemos num mundo caótico, num mundo que está mergulhado em diversas crises, num mundo que passa por muitas crises, e dentre todas essas crises, há uma grande crise nas instituições. Nós vivemos em um mundo que é pluralista e inclusivista. Isso quer dizer que é um mundo que é marcado pelas mais variadas formas de ver a vida, pelos mais variados pensamentos, e que afirma que não existe uma verdade única e nenhum modelo pré-estabelecido. Então, por isso, todas as verdades, todos os pensamentos, todas as formas e expressões são aceitas e bem-vindas nesse modo pluralista de ver, nesse momento em que nós estamos passando na humanidade. E isto bate de frente, vai contra os ensinos da palavra de Deus, quando nós pensamos na questão da família, porque a palavra de Deus que instituiu a família, Deus instituiu a família como base e como modelo único para a sociedade. Então, os pensamentos que nós temos visto hoje com o advento da pós-modernidade, eles entram em conflito, eles se chocam, há uma ruptura exatamente contra os modelos pré-estabelecidos e há uma ruptura, então, contra os modelos estabelecidos pela palavra de Deus. E por causa disso, a família, então, ela vive no meio de uma guerra, onde ela é bombardeada, a família nunca foi tão bombardeada como está sendo nesses tempos. E é um grande projeto do maligno para desestruturar e para destruir a família. Então, há um interesse muito grande nisso, porque se a família é uma referência para a sociedade, se a família é a primeira instituição dada por Deus, há um interesse muito grande no inimigo, sempre houve esse interesse em destruir, em desestruturar, em acabar com a família, e assim ele tem lutado e ele tem feito muitas coisas nesse sentido. Ele tem usado de todas as estratégias possíveis, de todas as formas variáveis para esse fim. Então ele usa filmes, ele usa novelas, ele usa desenhos, ele usa políticos, educadores, influenciadores para realizar o seu objetivo. Então, a igreja ela está no meio de uma sociedade onde tem havido várias palavras, várias situações que vão lutando contra a igreja, que vão lutando contra a família que foi instituída por Deus. E em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos, em meio a todas essas crises, surge então a pergunta: como nós podemos proteger as nossas famílias dessas montanhas de pressões que tentam destruir a família tradicional? Como nós podemos, então, proteger a nossa família de tudo isso? Como nós podemos, então, salvar as nossas famílias de todo esse vendaval, de toda essa avalanche que tem vindo sobre ela?
Então, a palavra de Deus, ela tem a resposta para isso, e no final do Sermão do Monte, no final do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele trouxe um ensino e nos deu um ensino muito proveitoso para o nosso tempo e que é perfeitamente aplicável à família. O texto que nós vamos usar como base, então, encontra-se em Mateus, capítulo 7, onde nós leremos dos versos 24 ao verso 27. São apenas 3 versículos de grande importância para essa noite. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o texto que a palavra de Deus apresenta, esse é o texto que Jesus coloca e que nos traz os ensinamentos para essa noite. Então, Jesus ensinou aqui nesse texto que quem dá atenção ao que ele diz e quem pratica os seus ensinos está firme e está alicerçado e é capaz de superar e de vencer todas as instabilidades que nos atingem diariamente. Isso não é diferente com a família, isso não é diferente com a vida pessoal, isso é uma máxima, isso é uma base que nós devemos ter em nossa mente. Então eu vou repetir esse ensinamento que Jesus ensinou, que quem dá atenção ao que ele diz e pratica os seus ensinos está firme e alicerçado contra as instabilidades que nos atingem diariamente. Nessa parábola, Jesus se refere a 2 homens. Um deles é o homem prudente e o outro, o texto apresenta como o insensato. O primeiro foi bem-sucedido, enquanto o segundo fracassou. O primeiro foi bem-sucedido porque justamente ele tomou uma série de providências, uma série de atitudes que veio a trazer os benefícios para ele posteriormente. Jesus não quer que nós fracassemos. Jesus ele não quer que nós fracassemos na nossa vida. Ele não quer que nós fracassemos no nosso projeto familiar. E nos dá 3 dicas que são muito importantes para que nós possamos, então, construir famílias fortes. É preciso construir famílias fortes, é preciso construir famílias que superem todas essas lutas, todas essas dificuldades e que sobrevivam em meio a esse caos que nós vemos nesse momento. Em primeiro lugar, a primeira dica que Jesus dá é que nós precisamos investir tempo. Invista tempo em sua família. Então, se nós quisermos algo bom, se nós quisermos algo bem feito, nós precisamos ter paciência para fazê-lo. Já percebeu isso? Nada acontece num passe de mágicas, nada acontece de um instante para o outro. Se nós quisermos algo bom e bem feito, nós precisamos ter paciência para fazê-lo. E uma construção, ela começa assim. Ela começa pelo seu alicerce, ela começa de baixo para cima, ela começa de uma forma bem complicada, bem difícil, tendo que cavar e fazer esse alicerce. E o homem prudente da parábola, ele edificou a sua casa sobre a rocha. É o que diz o texto. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a primeira coisa que nós vemos naquele homem é que ele se preocupou com o alicerce da sua casa. Sua primeira preocupação foi se preocupar com a base, com esse alicerce da sua casa. E, para isso, ele teve que investir tempo e trabalho. Ele não se contentou com qualquer coisa, como o segundo homem da parábola é mencionado. Ele não se contentou com qualquer coisa, mas ele se dedicou em procurar e em querer o melhor para a sua moradia. Então,
ele dedicou-se em cavar até a rocha. O texto de Lucas, ele diz que ele cavou fundo em direção à rocha. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos cavar fundo, que nós devemos alicerçar a nossa vida, a nossa família na rocha. A rocha, geralmente, ela fica mais ou menos a uns 2 metros, 2,5 metros da superfície do solo. E sem nenhuma escavadeira, aquele homem simplesmente cavou até encontrá-la. Então, o trabalho dele muito mais difícil, muito mais complicado, usando uma ferramenta manual, teve que fazer um buraco e cavar, até que encontrasse essa rocha. Depois que ele encontrou a rocha, depois que ele cavou, depois que ele encontrou aquela rocha, ele cavou todo o perímetro onde seria feita a casa. Então, ele não apenas fez um buraco, ele fez um buraco para encontrar, cavou uns 2 metros, 2,5 metros aproximadamente, e depois ele começou a abrir aquele buraco sendo todo o entorno, né, todo o perímetro onde seria feita aquela casa. E com certeza isso não foi um trabalho fácil, com certeza esse não foi um trabalho gostoso, foi um trabalho difícil, um trabalho que levou tempo, um trabalho que levou esforço e um trabalho que precisou de muita dedicação para ser executado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, o que nós também aprendemos aqui, é que se nós quisermos famílias fortes, nós precisamos investir nas bases, precisamos começar a construir essa base, nós precisamos cavar fundo na construção ou até na reconstrução que seja da nossa família, e nós não podemos perder tempo, porque isso leva tempo, isso requer esforço e isso requer dedicação. Então, porque isso quer dizer que essas coisas não vão acontecer do dia para a noite. Num passe de mágicas, nós não vamos acordar e a nossa família estará toda estruturada, toda tranquila. Precisa-se de tempo, precisa-se de esforço, precisa-se de dedicação e também de paciência para que possamos construir uma família forte. E tudo isso passa pelos relacionamentos. Tudo que nós fizermos, tudo que nós construirmos, quando nós pensamos em família, quando nós pensamos na nossa família, nós estamos pensando nos relacionamentos que nós temos dentro do lar. Precisamos parar e precisamos pensar muito na questão dos nossos relacionamentos, como são e como estão estes relacionamentos dentro da nossa casa. Então, os laços amorosos entre os membros da família, eles desempenham um componente essencial, um componente importantíssimo na construção desse lar, na construção dessa família. Com relacionamentos saudáveis, com relacionamentos comprometidos, toda a família está protegida e toda a família também está fortalecida. Mas hoje em dia há uma dificuldade muito grande, existe uma grande dificuldade em se desenvolver relacionamentos saudáveis, e isso até mesmo dentro de casa. Muitas pessoas se queixam-se pela falta de cumplicidade, queixam-se pela falta de confiança, queixam-se pela falta de proximidade dentro da própria casa, dentro das 4 paredes. Ali faltam, muitas vezes, a falta de proximidade entre as pessoas, cada um no seu quarto, cada um com seu celular, com seu tablet ou com seu notebook em suas mãos, cada um fazendo as suas coisas, cada um no seu mundo, que é cada vez mais individualista. Isso é uma característica desse tempo, da pós-modernidade. Então, cada um preso no seu mundo individual, e a família completamente distante, completamente longe, sem ter nada, muitas vezes, em comum. E, naturalmente, relacionamentos saudáveis dentro de um lar, dentro de uma família, passa pela vontade dos membros de querer esse relacionamento.
Todos da casa, todos da família precisam querer ter um relacionamento, precisam querer cultivar um relacionamento bom, ter um relacionamento especial. Então, a primeira coisa que nós pensamos quando nós pensamos em construir relacionamentos dentro do lar é querer ter esses relacionamentos. A primeira coisa passa pela volição, passa pela vontade, passa pelo desejo de querer construir um relacionamento. E nesse tempo preocupamos tanto em construir relacionamentos fora, que acabamos imaginando e pensando que as coisas vão de forma automática dentro das famílias, dentro dos lares, e as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim. É um erro muito comum achar que as coisas acontecem automaticamente, que acontecem por si próprias dentro do lar. Mas isso também demanda investimento de tempo. E aí eu sou obrigado a fazer essa pergunta, a pergunta que não quer calar, é quanto tempo você tem dedicado à sua família? Essa é uma boa pergunta. Quanto tempo que você passa com a sua família? Não sei se você já fez essa contagem, e daí até uma sugestão. Quantos minutos por dia, quantas horas, quanto tempo por dia nós gastamos com os nossos familiares? Quanto tempo nós gastamos aí para conversar, para jogar conversa fora, para fazer atividades prazerosas, atividades comuns e demonstrar interesse verdadeiro por aqueles que compõem a nossa família? Quanto tempo nós dedicamos, então, a construir esses relacionamentos, a nutrir esses relacionamentos e quando nós falamos gastar tempo, na verdade não é gastar tempo, é investir o tempo. Quanto tempo nós temos investido em nossas famílias? Um homem estava sentado numa praça e ele, sentado ali naquela praça, via seus filhos brincar, e a filha andava de bicicleta de um lado para o outro, e uma outra pessoa veio e se sentou ao banco ao lado dele. E eles começaram a conversar. Quando ele olhou no relógio, ele gritou para a filha: filha, só mais 5 minutos. Passados os 5 minutos, então, a filha se aproximou e ela falou: pai, me dá mais 5 minutos. Ele sorriu e deu mais 5 minutos para ela, e mais 5, e mais 5 depois. Então, aquele que estava ao seu lado sorriu e brincou com ele: de 5 em 5 minutos você vai perder o dia todo. Então, aquele homem sábio virou para o seu parceiro e disse: na verdade, eu não estou perdendo tempo, eu estou investindo. A cada 5 minutos que eu estou investindo, que eu estou deixando a minha filha brincar, são 5 minutos preciosos em que eu estou vendo a minha filha brincar, em que eu estou vendo a minha filha se divertir, em que esses minutos não voltarão mais e que eu não terei mais essa oportunidade de vê-la assim brincando. Então, é algo que nós devemos pensar. Quanto tempo nós temos dedicado aos nossos familiares? Quanto tempo nós temos dedicado a uma boa conversa, aos risos, a jogar conversa fora, a fazer atividades comuns, a demonstrar o interesse verdadeiro por aqueles que compõem a nossa família? Construir algo não é fácil, e ainda mais quando se trata de relacionamentos. Quando se trata de relacionamentos, então a coisa é muito mais complicada, precisa mais esforço e mais dedicação de todas as partes. Para se construir um relacionamento é necessário muito esforço, muita dedicação e uma série de outras coisas que precisam ser acrescentadas à lista. E você pode realmente dizer que conhece o seu marido, que conhece a sua esposa, você pode dizer que conhece o seu pai, que você conhece a sua mãe, você conhece os seus irmãos. Então nós temos que querer construir relacionamentos. Nós temos que querer construir esses relacionamentos fortes, relacionamentos amorosos dentro do lar. E só assim, quando surgirem os desafios, a família estará firme, a família estará sólida e vai trabalhar junta para resolver os problemas ou perseverar dentro deles e resistir diante de todos eles.
Então, o alicerce dessas famílias fortes, o alicerce das famílias fortes, esse grande alicerce que compõe as famílias fortes é o amor. Esse é o alicerce, essa é a base, e a Bíblia descreve o amor, então, como algo que não faz nada de errado, algo que não busca o que é seu, algo que não se irrita, algo que não guarda rancor. O amor gosta da verdade e tudo suporta. É assim que a palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, define o amor. É assim que ela descreve o amor, e esse amor que deve estar alicerçando as nossas famílias, os nossos lares. Uma família amorosa, ela compartilha, ela tem o prazer de compartilhar os seus sonhos, as suas esperanças, as suas vitórias. Um compartilha com o outro das suas vitórias e se alegram com elas, compartilham as suas memórias, os seus sorrisos. Compartilham também os desentendimentos, por que não? Isso também faz parte da vida familiar. Compartilham os seus desentendimentos, compartilham os seus fracassos, compartilham as lágrimas e oferecem um abrigo contra as tempestades. As famílias oferecem um abrigo contra as tempestades, um porto amigável quando as ondas da vida se tornam muito maiores, quando as ondas da vida se tornam assustadoras, amedrontadoras. Lá está a família como porto seguro para nos proteger e para nos amparar. Então, um membro que faz parte, alguém que faz parte de uma família assim, nunca se sentirá sozinho, nunca se sentirá desamparado, nunca se sentirá sozinho e abandonado no mundo. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos aqui no texto que, além desse alicerce, nós precisamos edificar a casa. Nós precisamos edificar a casa. Então, o homem não apenas abriu a terra até a rocha e ficou a contemplar aquela rocha, que rocha linda, maravilhosa. Ele construiu, ele passou então a edificar aquela casa sobre a rocha. Então, depois de cavar fundo até a rocha, o homem passou a edificar a sua casa, e para realizar uma edificação é preciso seguir algumas etapas. Nós precisamos seguir algumas etapas para fazer uma edificação, para que uma edificação seja completa, seja perfeita e que não haja problemas. Então, a primeira coisa delas é ter um plano. Nós precisamos ter um plano, precisamos ter um projeto, uma planta, precisamos dos recursos e precisamos dos materiais adequados para isso. Então, não se pode construir algo se não tivermos um objetivo. Sem um objetivo, nós não conseguimos construir algo, nós não conseguimos fazer nada sem esse objetivo, sem o projeto, sem o modelo daquilo que será feito. E aí entra em ação, então, o projeto da família. A família, ela foi projetada, ela foi criada e ela foi instituída por Deus. A família não é um projeto meu, não é um projeto seu, é um projeto de Deus, é um projeto dele. Então, basta apenas nós seguirmos a planta, que vai dar tudo certo. E aonde está a planta? Qual é a planta? A planta é a Bíblia. O modelo correto está na Bíblia. O modelo correto para podermos viver bem em família, o modelo correto para termos uma família forte, para construirmos, edificarmos uma casa, edificarmos essa casa que é a família de forma correta, de forma adequada, de forma segura, está na palavra de Deus, no que Deus ensinou. E o interessante, o curioso, é que quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler e estudar e procurar as famílias que aparecem ali na Bíblia, quando nós vamos mexendo e tendo contato com as histórias das famílias na Bíblia, nós vamos verificar que na Bíblia não aparece nenhuma família perfeita. Não existe uma família perfeita sequer que a Bíblia apresenta. Não existe família sem problemas, não existem famílias sem dificuldades. A Bíblia não mostra nenhuma família que não enfrentou problemas, dificuldades, lutas.
E a Bíblia mostra várias famílias com lutas terríveis, lutas grandes, com sérias dificuldades que aconteceram. E isso acontece porque a família ela é formada por pessoas como eu e você, pessoas que são imperfeitas, pessoas que são sujeitas ao pecado, pessoas que são sujeitas aos erros, aos enganos, aos equívocos. Mas a Bíblia mostra pessoas que sempre lutaram contra o mal, pessoas que, como nós, lutam também contra o mal, que lutam contra o pecado. E a Bíblia, então, ela mostra famílias não perfeitas, mas famílias, sim, que sempre lutaram contra o mal. Ela mostra famílias que sempre lutaram e famílias que venceram e que foram vencedoras porque colocaram Deus na frente das suas questões. Então não espere que a sua família seja perfeita, nem pense que a família do outro é melhor do que a sua família, que a família do outro é mais perfeita do que a sua família, porque elas são formadas por pessoas imperfeitas, como eu e como você. A diferença está em colocar Deus na frente das questões. Coloque Deus na frente das suas questões, coloque Deus na frente das questões da sua casa, da sua família, e às vezes nós passamos por dificuldades, enfrentamos lutas terríveis, lutas tremendas. Então lembre-se disso, que o projeto da família é de Deus, a família é o projeto dele, e quando nós o colocamos na frente de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas estas questões, então nós podemos vencer, como as famílias que são apresentadas na Bíblia venceram, porque Deus, quando está na frente dessas questões, ele vai resolvendo todas uma por uma. Então, uma maneira de construir famílias fortes está aqui, exatamente essa. Uma maneira de construir famílias fortes é trazer Deus para dentro de casa, trazer Deus para dentro da família, para dentro do lar. E nesses dias de tanta correria, parece que não sobra tempo para trazer Deus para dentro de casa. Nós nos envolvemos com tantas coisas, com tantas atividades, que nós acabamos muitas vezes tendo a tendência de deixar Deus de fora e não trazê-lo para dentro de casa, mas esse é o maior erro que alguém pode cometer. Nós precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas, através das nossas orações, através das nossas leituras bíblicas, através das canções que alegram o ambiente, sejam em conjunto ou em particular. E se você não tem oportunidade de fazer com todos, faça isso em particular, ali no seu cantinho, reserve um tempo, um canto, um espaço, para que você possa, então, convidar e trazer Deus todos os dias para dentro da sua casa. Convide todos os dias o Senhor para estar na sua casa e dê bons exemplos. Um bom testemunho fala mais do que muitas palavras. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, ore uns pelos outros, apresente-os diante de Deus, os abençoe em nome de Jesus. Mas para que a construção seja bem feita, nós também precisamos escolher os materiais. Nós precisamos escolher bons materiais para uma construção. Então, muitas pessoas escolhem materiais de segunda linha, de terceira linha, e acabam depois tendo prejuízo por causa disso. É infiltração, é a parede que fica infiltrada, é o encanamento que estoura, porque escolhemos ou escolheram maus materiais, né? Não escolheram os bons materiais na construção da sua casa. Então, prefira os melhores materiais, prefira os materiais adequados, os melhores materiais, os materiais de primeira para construir essa casa. E a palavra de Deus, então, ela apresenta quais são esses materiais, então, para que possamos construir uma bela casa, uma casa boa e perfeita diante de Deus. Então, os melhores materiais, então, são os seguintes: o amor, que é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Ele está lá no alicerce, a casa já foi o alicerce, já foi aplicado o amor ali no alicerce, já foi utilizado na base, mas ele deve estar presente em todos os lugares, deve ser sempre passado em todos os lugares da casa. Então, onde o amor é a base de tudo, e onde há amor, há cumplicidade, há respeito, há camaradagem, há desejo pelo bem do outro, a simpatia,
há bom trato, há ajuda, carinho, há confiança. Tudo isso vem do amor, vem pelo amor. Então, todas essas coisas têm que vir pelo amor. Onde há alegria, as coisas se tornam mais leves. Então, nós precisamos também colocar alegria dentro das nossas casas, trazer a alegria para dentro das nossas casas, deixar o mau humor do lado de fora, chutar o mau humor para fora de casa, jogá-lo no lixo, e onde há alegria, as coisas se tornam mais leves. Mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, a alegria que vem do Senhor, ela dá-nos força para prosseguir. É essa alegria que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos traz encorajamento para prosseguir. E o sorriso, a alegria, ela é contagiante. Já percebeu como o sorriso, como a alegria, ela é contagiante, né? Então, é muito importante que a alegria ela esteja presente, que a alegria esteja presente nos nossos lares. A alegria que vem do Senhor, ela dá-nos força para prosseguir e superar as coisas. E nessa construção também não pode faltar a paz, não pode faltar a paciência, não pode faltar a bondade. A benignidade também é importante, deve estar presente. A benignidade é a delicadeza no trato, é o carinho, é o afago, é a compaixão. Opostas, característica oposta à aspereza e à crueldade. E muitas casas, muitas famílias, muitos lares acabam dando espaço e trazendo esses componentes para a sua construção. Então, aparece a aspereza, aparece a dureza, muitas vezes até mesmo a crueldade e a falta de amor que fica visível. Esses não são bons materiais, esses são materiais ruins, são péssimos materiais para colocarmos na nossa construção, e eles precisam ser eliminados, precisam ser jogados fora de forma definitiva, e no lugar deles precisam vir esses outros materiais, esses outros elementos aqui apresentados. E completa ainda essa lista a fidelidade, que é ser leal, que é ser fiel ao outro, é ser fiel ao compromisso da família, sermos leais uns com os outros dentro de casa, viver em um clima de plena confiança uns com os outros. Também a mansidão ela é muito importante. A mansidão ela é muito importante e é um ingrediente importante que não pode faltar na construção. Ser manso é não ficar gritando à toa, nem à toa e nem por motivo, é não querer ficar se justificando ou se justiçar o tempo todo, é não viver na defensiva. Pessoas que vivem na defensiva são pessoas que não têm a mansidão. E isso revela também a falta de confiança no outro. E muitos lares estão cheios disso. Há pessoas que só sabem viver na defensiva o tempo todo. E se alguém fala bom dia para ela, ela já acha que está fazendo alguma gozação, bom dia por quê, está fazendo algum mal, e nós não devemos agir assim. Então, a mansidão ela é muito importante, um elemento muito importante que dá liga na casa, liga na família. O domínio próprio também. O domínio próprio ele é muito importante. Muitas pessoas vivem querendo dominar os outros. Já viu gente que é assim, que vive querendo dominar as outras pessoas, o tempo todo querendo manipular, o tempo todo querendo dominar, pensando, afirmando, achando que estão cuidando, mas estão querendo dominar e manipular por peso nos outros, mas na verdade não conseguem se dominar a si mesmas, e por isso não têm condições de dominar a ninguém. O amor não domina as pessoas. O amor, ele cuida das pessoas, ele trata as pessoas. O amor, ele dá suporte às pessoas. Então, não queira dominar os outros. Não queira impor peso sobre os outros, usando o amor como desculpas. Mas domine-se a si próprio e tenha condições de auxiliar aquele que está no seu lar, que está na sua casa, que vive ao seu lado. Há famílias que estão sempre brigando.
Tem famílias que estão brigando o tempo todo, há um clima tenso o tempo todo mundo carrancudo, todo mundo brigando, um clima pesado. Isso acontece porque faltam esses materiais. Faltaram esses materiais na construção, faltaram esses materiais na família, e todos esses materiais, toda essa lista de materiais, nós encontramos aonde? Nós encontramos em Deus. Todos esses materiais que foram citados, nós encontramos ele em Deus, eles são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito Santo que estão mencionados lá em Gálatas 5, para quem quiser ver, para que depois você possa ler com calma, meditar. Ali você vai encontrar a lista dos maus materiais, que são os frutos da carne, e vai encontrar também a lista dos bons materiais que nós encontramos em Deus, que nós encontramos no seu Espírito, ali em Gálatas 5. E todos esses materiais são importantes para que uma família possa ser forte, para que uma construção possa crescer firme, possa crescer forte. E se por acaso esses materiais ou algum desses materiais está faltando na sua construção, não se intimide, não se entristeça, busque a Deus, busque em Deus, que é fonte de tudo isso, que é fonte infinita de tudo, e nesse depósito você não tem que pagar nada por ele, basta apenas pedir ao Senhor e ele envia. Então, se falta domínio na sua casa, se falta mansidão na sua casa, se falta paz ou se falta alegria, peça ao Senhor, Senhor, manda paz, e o Senhor vai mandar paz para você em abundância, para não faltar, para não sobrar, para não faltar, mas para sobrar. Então, busque a Deus e peça que Ele traga esses materiais para a sua construção. E, em terceiro lugar, a terceira dica que Jesus dá para nós é para construir uma casa resistente. Construa uma casa resistente. Construa uma boa casa, construa uma casa resistente. Se em primeiro lugar você precisa investir tempo para fazer um bom alicerce, e se em segundo lugar você precisa edificar a sua casa com bons materiais, você precisa construir uma casa resistente. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. A sua casa não vai cair, a sua casa não pode cair, a nossa casa não pode cair e não vai cair se ela estiver construída, alicerçada e com os materiais excelentes, os melhores materiais utilizados. Veja aquele homem, ele assistiu a tragédia acontecer ao seu lado. Ele viu a chuva, viu o vento forte, ele viu a enchente, mas a sua casa não caiu. Suportou e permaneceu firme diante de todas as coisas. Famílias fortes são assim. Suportam e permanecem firmes diante das coisas. Suportam e permanecem firmes diante das dificuldades. E saem delas fortalecidas, porque têm amor, têm fé, estão firmadas em Cristo. As famílias fortes são resilientes, elas conseguem passar por tudo e superar tudo aquilo e ter força para caminhar e saírem mais fortalecidas que antes. Uma família amorosa e comprometida é unida e ela trabalha junta para se recuperar de problemas que podem destruir outras famílias. Aquele homem insensato viu a sua casa ruir quando vieram os problemas, quando vieram as dificuldades, quando vieram os desentendimentos, quando veio a doença, quando veio o desemprego, quando veio os ventos ruins do mundo, quando vieram as notícias ruins, quando vieram as más influências para dentro de casa, quando vieram todas as pressões, a família dele não resistiu porque ela estava construída sobre a areia. A família dele não resistiu porque ela não tinha alicerce, porque ela não tinha base, não tinha amor, não tinha elementos de primeira qualidade, não tinha ali bons materiais dando estrutura e segurando a casa. Então, aquela família, ela não resistiu, mas as famílias fortes, elas resistem. As famílias fortes, elas resistem, e uma família que é firmada em Cristo, uma família que é firmada em Cristo, uma família que está fortalecida em Cristo, então ela tem condições de
de superar tudo isso. Quando uma família ela está firmada no amor, quando uma família é amorosa e comprometida, então ela trabalha unida para vencer todas as coisas. E Deus deseja que nós que nós desenvolvamos fortes laços familiares, laços de lealdade, laços de amor entre todos nós. Ele quer que compartilhemos os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas memórias, como uma família diante dele. Ele quer participar da nossa família, que nós compartilhemos todas essas coisas, tudo isso com ele. Ele quer que nós desenvolvamos, então, famílias fortes e que nós o adoremos e que nós o honremos por estar na nossa família. Que nós o honremos cada vez mais e que nós demos honra e louvor a Ele por fazer parte da nossa família. Então nós precisamos querer e chamar a cada dia, convidar a cada dia o Senhor para fazer parte desta família, da nossa família. E como saber então se a nossa casa é resistente? Depois de nós pensarmos em tudo isso, nós precisamos então fazer um teste, o teste de qualidade, o teste de resistência. Então, como saber se a nossa casa ela é resistente? Então, vamos lá. Famílias fortes expressam um compromisso com todos os seus membros. Todos são compromissados, são comprometidos uns com os outros. Famílias fortes trabalham para desenvolver relacionamentos familiares satisfatórios. Então, elas se preocupam cada vez mais em ter relacionamentos bons, em desenvolver esses relacionamentos e de forma cada vez mais satisfatória. Não se contentam com o que têm, mas querem melhorar a cada dia. Famílias fortes passam tempo juntos. Praticam uma comunicação clara, uma comunicação cuidadosa entre os seus membros, sem que hajam ruídos, mal-entendidos, má compreensões ou julgamentos precipitados. Famílias fortes se esforçam para se compreender, se esforçam para respeitar os sentimentos uns dos outros, compartilham realizações e ajudam uns aos outros a se sentirem bem consigo mesmos. São lugares onde as pessoas se afirmam e se firmam a cada dia. Famílias fortes, nas famílias fortes, todos se preocupam em edificar-se uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Um quer edificar o outro, um quer ver o bem do outro, um quer ver o melhor do outro e ajudar um ao outro. Então esse é o teste da família. Será que a nossa casa ela é resistente? Será que a nossa casa, então, que nós como família temos desenvolvido essas características? Mas se a sua família não é assim, se a sua família já foi assim, ou se a sua família nunca foi assim, se a sua família nesse momento não está assim, não se desanime. Se a sua família é assim, dê glórias a Deus, agradeça a Deus e trabalhe para que seja cada vez mais assim. Mas se não é o seu caso, não vai se desanimar, não se entristeça, porque Deus ele está interessado na família. E essa é a grande notícia, que Deus está interessado na família, como no primeiro dia, quando Ele a criou. Deus não abriu mão da família, Deus não abre mão da família. Jesus ama a família. Jesus ama a família, porque foi Ele quem a criou, e Ele está interessado mais que nunca no seu bem-estar. Mais que nunca no seu bem-estar, mais que nunca Jesus está interessado no bem-estar dessa família, das nossas famílias. Por isso é possível construir famílias fortes, por isso é possível construir famílias que amam a Deus e que resistem em qualquer situação. Então, basta apenas colocarmos esse sonho de ter uma família que agrada a Deus, de ter uma família forte nas mãos de Deus e pedir a Ele que envie os materiais e mãos à obra. E nós começamos a construir famílias fortes quando as alicerçamos em Jesus e quando nós pedimos a Ele que participe desta construção.
E nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro sobre as famílias, eu quero desafiá-lo, então, a refletir em tudo isso que nós falamos e quero desafiá-lo a clamar a Deus e pedir a Ele que venha morar em sua casa. Peça ao Senhor que venha fazer parte da sua família, peça ao Senhor que venha morar em sua casa, peça ao Senhor que construa ou que reconstrua uma nova família, uma família forte, uma família firme, e vamos começar lá pelo alicerce do amor, vamos começar lá pela rocha que é Cristo, pela rocha que é o Senhor Jesus. E se a sua família está na areia, se você está construindo na areia, pare essa construção e vá para a rocha e construa a sua família na rocha. Que Deus o abençoe. Vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos clamar nesse momento ao Senhor que cuide das nossas famílias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas famílias, Senhor. Nesse primeiro dia desse mês de maio, Senhor, quando nós começamos a pensar nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos lares, ó Deus, nós não podemos, ó Pai, deixar de colocar diante de Ti, Senhor, e apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Queremos construir algo novo nos nossos lares, ó Pai, na convivência do nosso lar, Senhor. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, que esteja nos abençoando desde o alicerce, ó Deus, e se nós precisamos reconstruí-las, ó Pai, então que o Senhor nos mostra e nos ajuda nesse empreendimento, Senhor Deus. Mas permite que as nossas famílias estejam alicerçadas e edificadas no Senhor Jesus, ó Pai, que é a rocha. Que nós tenhamos amor dentro dos nossos lares, que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito dentro da nossa casa e ter a presença do Senhor constante, nos trazendo alegria, paz e cumplicidade. Leva para longe toda a discórdia, todo o desamor, toda tristeza, toda insegurança, Senhor. Se nós ficamos agora, Senhor Deus, entristecidos ao ver o raio-x da nossa casa, da nossa família, que o Senhor nos conforte, nos enche de alegria e dá esperança, Senhor Deus, dá esperança aos Teus filhos, ó Pai, de uma reconstrução de uma família, façam a diferença nesse mundo. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Precioso irmão, está bem junto a Ti, e juntos lado a lado caminhamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos chegando então ao término de mais um culto, de mais um momento de culto. Esse foi apenas o primeiro dia do mês de maio, do mês do lar. Esse foi apenas o primeiro dia da família, que nós começamos a pensar na família, né? Que Deus esteja abençoando nesse mês, que seja um mês de
que nós possamos aprender muito com o Senhor e que nós possamos ter grandes milagres dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Ore por isso, peça a Deus pela sua família e com certeza nós veremos o resultado e será um grande mês, eu tenho certeza, em que Deus fará grandes coisas na nossa vida, né? Vamos orar ao Senhor, que você tenha uma semana de paz na presença dEle, uma semana abençoada. Se essa semana for de lutas, não tenha medo, tenha tranquilidade, creia no Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Clame ao Senhor nas lutas, nas dificuldades, e Ele virá correndo em seu socorro, porque é assim que Deus age, Deus é por nós e Deus cuida de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família e de nós de uma forma integral. Nós te louvamos pelos momentos passados, pelas palavras, pelos hinos, pelas orações, pela tua palavra poderosa que vem ao nosso encontro, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e principalmente pela tua presença constante na nossa vida. Que o Senhor abençoe a toda a tua igreja, os teus filhos no decorrer dessa semana, trazendo paz e as vitórias que tanto precisamos. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, as consolações, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus que se reúne no nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para vocês e um grande abraço. Abraça a sua família aí, em meu nome.